Na madrugada de 17 de agosto de 1902, o guarda noturno da estação do Valongo, um homem de 53 anos, chamado Anselmo Ribeiro, realizava sua ronda habitual quando notou algo que destoava da rotina do lugar. Sobre o terceiro banco da plataforma principal, junto à parede de azulejos ingleses, uma pequena mala de couro marrom repousava fechada, acompanhada por um guarda-chuva de cabo de madeira cujo tecido ainda estava úmido. Não havia chovido naquela noite, mas nas primeiras horas da madrugada, uma garoa fina costumava subir do estuário, envolvendo a estação em uma névoa salgada que confundia os horários dos vapores e as lanternas dos vigilantes do cais. Anselmo aproximou-se com cautela. Conhecia bem os bancos da plataforma. Nas manhãs de domingo, antes do primeiro trem para São Paulo, costumavam abrigar passageiros que dormiam aguardando a abertura das bilheterias. Mas a mala estava arrumada com esmero, como se sua proprietária tivesse se ausentado apenas por um instante. Sobre o couro, um bilhete de terceira classe fora deixado à vista, preso pela alça da fechadura. O destino impresso era Jundiaí, e o horário da partida estava marcado para 4h20 da manhã. O que intrigou Anselmo não foi o abandono dos pertences. Objetos esquecidos apareciam com frequência na estação. Cestos de comida, pacotes de roupas, documentos de imigrantes recém-chegados que ainda não dominavam o português e se perdiam entre os guichês. O que o fez procurar o chefe de plantão foi o número da composição. Cada trem da São Paulo Railway recebia uma identificação alfanumérica que constava nos quadros de horário, nos livros de tráfego e nos relatórios diários de movimento. O bilhete trazia a inscrição SPR 112/02, mas quando o chefe de plantão, Marcelino Pacheco, abriu o livro de registros daquele domingo, não encontrou nenhuma composição programada para as 4h20 com aquele código. Na verdade, não encontrou nenhum trem de passageiros marcado para aquele horário. O primeiro da manhã saía às 5h15. O das 4h20 simplesmente não existia. Marcelino examinou o bilhete sob a luz do lampião a gás. O papel era de qualidade inferior ao utilizado pela companhia, mas a tipografia imitava com precisão o padrão oficial. A marca d'água estava ausente e o carimbo de validação, embora reproduzisse o selo circular da São Paulo Railway, apresentava uma diferença sutil na espessura do traço. Alguém havia fabricado aquele bilhete com conhecimento suficiente para enganar um passageiro comum, mas não um funcionário experiente. Marcelino guardou o bilhete no bolso do colete e determinou que a mala fosse levada ao depósito de objetos perdidos. Depois, voltou ao livro de ocorrências e anotou: encontrados na plataforma número 2. Uma mala de couro marrom com fecho de metal, um guarda-chuva de tecido preto e um bilhete falsificado para Jundiaí. Aguardar reclamação da proprietária. A reclamação nunca chegou. A proprietária era conhecida na estação. Os funcionários do turno da madrugada a chamavam de Rosinha de Santos. Seu nome completo, como constaria mais tarde nos registros policiais, era Rosa Maria de Souza Santos, 37 anos, natural de Itu, filha de um comerciante de secos e molhados que falecera quando ela tinha 19 anos. Rosinha chegara a Santos em 1897, acompanhando o marido, Augusto Nogueira, um conferente de cargas, contratado por uma companhia exportadora que operava no Armazém 12 do Porto. O casal alugava um quarto nos fundos de um sobrado na Rua do Comércio, número 148, onde Rosinha montara uma pequena banca de concertos. Trabalhava com agulha e linha para famílias de comerciantes, empregados da alfândega e oficiais de navios que passavam temporadas na cidade. Era uma mulher de estatura mediana, cabelos castanhos presos em coque baixo, mãos pequenas e muito ágeis. Falava pouco, mas respondia com educação quando cumprimentada.
Os vizinhos a descreviam como reservada, talvez melancólica. Nos últimos meses, porém, seu comportamento havia mudado. A transformação começara em maio de 1902, quando Rosinha passou a frequentar a estação do Valongo antes do amanhecer. Chegava sempre por volta das 3:30 da madrugada, carregando a mesma mala de couro e o mesmo guarda-chuva, e sentava-se no terceiro banco da plataforma, de onde podia observar tanto o painel de horários quanto a entrada principal. Vestia roupas escuras, um chale de lã sobre os ombros e sapatos baixos que faziam pouco ruído ao caminhar. Não pedia informações do guichê e não dirigia a palavra aos funcionários, exceto quando lhe ofereciam café. Nessas ocasiões, agradecia com um aceno breve e voltava a fixar o olhar no túnel por onde os trens emergiam, vindos da direção da serra. Quando o dia clareava e os primeiros trens partiam lotados de passageiros rumo a São Paulo, Rosinha recolhia seus pertences e retornava ao sobrado. No domingo seguinte, repetia o ritual. Os funcionários do turno noturno acostumaram-se à sua presença. Alguns comentavam entre si que se tratava de uma mulher abandonada pelo marido, alguém que perdera o juízo e passara a acreditar em promessas impossíveis. Outros simplesmente a ignoravam, como se ignoravam os cães que dormiam sob as marquises e os vendedores de bilhetes de loteria que rondavam os viajantes. A verdade, porém, era mais complexa do que as suposições sugeriam, e suas raízes estavam enterradas nos acontecimentos do ano anterior. Em outubro de 1901, Augusto Nogueira fora acusado de desviar mercadorias de um armazém do Porto. A denúncia partira de um despachante chamado Adriano Cunha, que afirmava ter identificado discrepâncias nos registros de entrada e saída de fardos de tecido inglês. Segundo o despachante, as anotações de Augusto não correspondiam aos volumes efetivamente embarcados. E a diferença representava um prejuízo considerável para a companhia. Augusto negou as acusações. Apresentou-se ao escritório central, discutiu com os superiores e saiu de lá transtornado. Naquela mesma noite, recolheu alguns pertences, beijou a testa de Rosinha e disse que precisava viajar para o interior, a fim de reunir provas de sua inocência. Prometeu escrever com frequência e voltar assim que tudo estivesse resolvido. Rosinha nunca mais o viu. As primeiras cartas chegaram em novembro. Eram entregues por um menino de recados que as deixava na portaria do sobrado e partia sem se identificar. O papel era áspero, a caligrafia tremida, mas a assinatura parecia ser de Augusto. As mensagens eram breves. Ele estava escondido em uma pensão nos arredores de Campinas, precisava de dinheiro para pagar um advogado, logo conseguiria provas que o inocentariam. Rosinha passou a separar parte do dinheiro dos concertos e a deixar em um envelope na portaria. O envelope desaparecia durante a noite e no dia seguinte uma nova carta chegava, sempre com instruções diferentes. Em dezembro, a correspondência mencionava um homem chamado Teixeira, que poderia ajudar na investigação. Em janeiro, o nome do tal Teixeira foi substituído por referências a uma agência de empregos que operava perto do cais. Em fevereiro, Rosinha recebeu um bilhete ferroviário e a instrução de comparecer à estação do Valongo, no primeiro domingo de março, às 4 horas da madrugada, sem avisar ninguém. A partir daí, o padrão se estabeleceu. A cada domingo, Rosinha ia à estação, exibia o bilhete para um homem que a abordava na plataforma e ouvia a mesma explicação. O trem fora adiado, havia um problema nos trilhos, a viagem seria remarcada para a semana seguinte. O homem falava em voz baixa, usava chapéu de aba larga e se identificava como funcionário de uma empresa chamada Agência Progresso. Dizia que Augusto estava bem, que a investigação avançava, mas que a esposa precisava continuar colaborando. A colaboração consistia em dinheiro, documentos antigos do marido e, principalmente, silêncio.
Rosinha nunca deveria falar com funcionários da ferrovia, nunca deveria fazer perguntas no balcão de informações e nunca deveria mencionar o nome da agência a terceiros. Ela obedeceu. Essas informações só viriam a público 26 anos mais tarde, quando a memória de Rosinha já havia se desgastado como as letras de um cartaz exposto ao sol. Na primavera de 1928, a Prefeitura de Santos iniciou a demolição de um conjunto de prédios antigos próximos ao cais, destinados a dar lugar a novos armazéns. Durante a remoção dos entulhos do antigo escritório da Rua 15 de Novembro, um aposentado de 68 anos chamado Vicente Ferraz pediu autorização para vasculhar os materiais descartados. Vicente fora escriturário da São Paulo Railway por quase 4 décadas e mantinha o hábito de recolher documentos que considerava de valor histórico. Passava as tardes organizando pastas em seu pequeno apartamento na Rua Santo Antônio, convencido de que a cidade estava perdendo sua memória para o avanço das reformas. Naquela tarde, entre recibos de importação e livros contábeis carcomidos por cupins, ele encontrou uma caixa de madeira com a inscrição Agência Progresso, correspondência interna desbotada na tampa. A caixa continha 3 cadernos de capa preta, um maço de bilhetes ferroviários não utilizados e uma única folha de papel ao maço dobrada em 4 partes. Vicente abriu a folha primeiro. Era uma lista manuscrita, datada, com 15 colunas preenchidas a tinta preta. No topo, lia-se Passageiros das 4h20. Abaixo, nomes, datas e valores. O nome de Rosa Maria de Souza Santos aparecia repetido 12 vezes, correspondendo a 12 domingos consecutivos entre maio e agosto de 1902. Ao lado de cada repetição havia um valor: R$ 8.000, R$ 10.000, R$ 12.000. Quantias modestas, compatíveis com o orçamento de uma costureira que trabalhava por encomenda. Na última coluna, uma série de anotações codificadas em letras e números que Vicente não conseguiu decifrar de imediato. O que ele entendeu, porém, foi suficiente para fazê-lo procurar a redação do jornal A Tribuna, onde um jovem repórter chamado Álvaro Menezes aceitou examinar o material. Álvaro tinha 32 anos e cultivava uma obsessão discreta por histórias portuárias esquecidas. Cobria normalmente a seção de embarques, publicando listas de vapores, preços de sacas de café e relatórios de movimento da alfândega. A caixa de Vicente representava seu primeiro contato com um tipo diferente de tráfego, não o de mercadorias, mas o de pessoas que desapareciam entre os registros. Ele passou 3 semanas debruçado sobre os cadernos, comparando nomes, datas e anotações com outros documentos da época. Descobriu que a Agência Progresso funcionara em uma sala alugada no número 62 da Rua do Comércio, o mesmo endereço do sobrado onde Rosinha morava, embora em uma entrada diferente, voltada para o Beco dos Fundos. A agência oferecia empregos em fazendas do interior, vagas em fábricas de tecidos e postos em oficinas ferroviárias. Seus agentes abordavam trabalhadores nos arredores do porto, nas filas dos armazéns e nas pensões baratas da Cidade Baixa. Cobravam uma taxa de cadastro no valor de R$ 15.000 e prometiam colocação garantida em até 30 dias. Os clientes recebiam bilhetes impressos, instruções para comparecer à estação do Valongo antes do amanhecer e ordens expressas para não trocar uma palavra com funcionários da ferrovia. O processo era sempre o mesmo. O trem anunciado não chegava e um representante da agência aparecia pouco depois das 4h30, explicando que a partida fora adiada por questões operacionais. As vítimas eram incentivadas a pagar novas taxas para manter a vaga. A maioria desistia depois de 2 ou 3 tentativas. Rosinha, no entanto, retornara 12 vezes, porque seu vínculo com a agência não se limitava à compra de uma passagem. Nos cadernos da Agência Progresso,
Álvaro encontrou referências frequentes a Augusto Nogueira. O nome aparecia em registros de pagamento, em listas de contatos e em uma anotação marginal que o identificava como colaborador externo, setor de triagem. A letra era diferente da que preenchia a lista de passageiros, mas o tom administrativo era idêntico. Frio, prático, indiferente ao destino das pessoas mencionadas. Augusto não havia fugido por desvio de cargas. Durante os últimos meses de 1901, trabalhara secretamente para a Agência Progresso, identificando pessoas solitárias, endividadas ou sem vínculos familiares fortes que pudessem ser convencidas a abandonar seus empregos e entregar documentos pessoais. Seu conhecimento dos horários do porto, dos nomes dos funcionários e das rotas de mercadorias tornava-o especialmente útil. Os documentos recolhidos eram utilizados para criar identidades falsas destinadas a homens envolvidos em uma rede de contrabando que operava entre Santos, o Rio de Janeiro e a região cafeeira do interior paulista. Café, tecidos ingleses, medicamentos franceses e até pequenas remessas de ópio passavam pelo porto com documentação adulterada, sob nomes que pertenciam a pessoas reais, muitas das quais sequer sabiam que suas assinaturas viajavam em recibos de carga. Rosinha descobrira o esquema por acaso. Em uma tarde de setembro de 1901, enquanto reformava o forro de um paletó que Augusto não usava havia meses, seus dedos encontraram um volume estranho no tecido. Era um caderno de capa preta, fino, com páginas preenchidas em letra miúda. Continha nomes, datas, números de documentos e referências a carregamentos. Havia também uma lista de pessoas desaparecidas, algumas das quais Rosinha reconheceu. Um estivador que deixara a pensão da rua Brás Cubas sem aviso prévio. Um ajudante de armazém que sumira depois de uma discussão com o capataz, uma lavadeira que embarcara para o Rio e nunca dera notícias. Ao lado de cada nome, uma anotação indicava se os documentos da pessoa haviam sido recuperados, em uso ou descartados. Rosinha não entendeu tudo de imediato, mas entendeu o suficiente para confrontar o marido naquela mesma noite. Augusto reagiu com uma calma que depois lhe pareceu ensaiada. Pediu que ela não contasse a ninguém. Disse que estava reunindo provas para entregar os responsáveis e que a vida de ambos dependia do silêncio dela. Dias depois, desapareceu. As cartas que Rosinha passou a receber não eram de Augusto, embora imitassem sua caligrafia. Eram bilhetes enviados pela própria Agência Progresso, escritos por um funcionário que copiara amostras da letra do marido a partir de documentos arquivados. O objetivo era manter Rosinha sob controle. Os responsáveis sabiam que ela guardava o caderno que Augusto copiara antes de fugir, e sabiam que ela ainda não o entregara completamente. A cada domingo na estação, Rosinha levava algumas páginas, convencida de que a devolução gradual do material garantiria a segurança de Augusto. O trem das 4h20 era uma encenação minuciosamente calculada. A agência precisava que ela continuasse aparecendo, isolada dos funcionários da ferrovia, acreditando que o reencontro estava sempre a uma semana de distância. Enquanto obedecesse, o marido continuaria vivo, ou ao menos era isso que os bilhetes prometiam. A investigação de Álvaro Menezes progrediu lentamente ao longo de 1928. Ele consultou arquivos da Capitania dos Portos, registros da Polícia Marítima, livros de ocorrência da Guarda Municipal e relatórios da São Paulo Railway. Muitos documentos haviam sido perdidos em reformas, incêndios e enchentes. Outros permaneciam inacessíveis, trancados em salas cujos responsáveis se recusavam a autorizar consultas. Mas o material da caixa de Vicente Ferraz fornecia uma base sólida. Entre os papéis avulsos, Álvaro encontrou um envelope lacrado com selo de cera vermelha,
endereçado simplesmente a Vicente Ferraz, documentos reservados. O escriturário aposentado afirmou nunca ter aberto aquele envelope. Não sabia como fora parar na caixa, nem quem o colocara ali. Dentro do envelope havia uma declaração datada de 22 de setembro de 1902, assinada por um homem chamado Joaquim Pereira dos Anjos, que se identificava como vigia noturno do Armazém 8 do Porto. O texto, escrito em caligrafia vacilante, dizia que na madrugada de 17 de agosto daquele ano, poucas horas antes de Anselmo Ribeiro encontrar a mala na plataforma, o declarante vira Rosinha de Santos sair da estação do Valongo acompanhada por 2 homens. Eles não a arrastavam nem a ameaçavam de forma ostensiva. Caminhavam os 3 lado a lado como colegas que se dirigem a um compromisso. Rosinha carregava sua mala e conversava com um deles em tom baixo. O vigia reconheceu os acompanhantes como agentes da agência Progresso porque os vira outras vezes nos arredores do cais distribuindo panfletos e abordando trabalhadores. A declaração incluía o endereço de uma hospedaria na Rua da Constituição, número 324, uma construção de 2 andares com janelas sempre fechadas, usada pela organização para alojar temporariamente pessoas que estavam sob investigação ou que haviam se tornado um risco para o esquema. Álvaro localizou o prédio em uma tarde de outubro. A hospedaria já não funcionava como tal. Fora convertida em depósito de ferragens, e o novo proprietário, um comerciante de nome Armando Siqueira, permitiu que o repórter examinasse os antigos livros de registro que haviam sido deixados em um porão inundado. Os livros estavam mofados, mas as páginas referentes a agosto de 1902 ainda podiam ser lidas com o auxílio de uma lupa. Na coluna de hóspedes, no dia 18 de agosto, constava o nome Rosa Nogueira, o sobrenome do marido substituindo o nome que ela usara durante toda a vida. A hospedagem durara 3 dias. No livro de despesas havia anotações de refeições entregues no quarto e de um médico chamado ao local no 2º dia. O nome do médico estava ilegível, mas a descrição da consulta mencionava estado de nervos alterado e repouso recomendado. Depois do 3º dia, o nome de Rosa Nogueira desaparecia do registro. O passo seguinte da investigação levou Álvaro aos arquivos da Capitania dos Portos, onde consultou os livros de embarque do mês de agosto de 1902. Na lista de passageiros do vapor Rio Branco, que zarpou de Santos com destino ao Rio de Janeiro na manhã de 21 de agosto, encontrou uma mulher registrada como Rosa Nogueira, 37 anos, acompanhada por um homem identificado como Osório de Tal. O sobrenome estava incompleto, como se o escrivão tivesse sido interrompido ou preferido não registrar a informação completa. A descrição física da passageira coincidia com a de Rosinha. Estatura mediana, cabelos castanhos, rosto oval. Não havia indicação de classe de viagem, o que era incomum. O nome de Osório, por outro lado, aparecia em 2 cadernos da agência Progresso como agente de campo, responsável por acompanhamento de clientes especiais. A expressão, registrada com naturalidade burocrática, sugeria que a função de Osório não se limitava a vender passagens. Álvaro tentou rastrear o paradeiro de Rosa Nogueira no Rio de Janeiro. Enviou telegramas para a polícia da capital, consultou registros de hospedarias e pesquisou nos jornais cariocas da época referências a mulheres desaparecidas que correspondessem àquela descrição. Os resultados foram escassos e contraditórios. Uma ocorrência policial, de setembro de 1902, mencionava uma mulher encontrada desorientada nas proximidades da Estação Central do Brasil, incapaz de informar seu nome completo.
Fora encaminhada a uma casa de recolhimento administrada por freiras, onde permanecera por 2 semanas antes de receber alta. O nome registrado era Rosa Maria, sem sobrenome. Outra referência encontrada em um jornal de pequena circulação descrevia o corpo de uma mulher não identificada, resgatado das águas da Baía de Guanabara em outubro do mesmo ano. A descrição mencionava cabelos castanhos e uma cicatriz no pulso esquerdo. Rosinha tinha essa cicatriz, uma marca de queimadura causada por um ferro de passar roupas, mencionada casualmente por uma antiga cliente em depoimento à polícia de Santos. Nenhuma dessas pistas permitiu uma conclusão definitiva. Álvaro publicou sua reportagem em 3 edições consecutivas de A Tribuna, entre os dias 5 e 7 de dezembro de 1928. O texto era sóbrio, minucioso, apoiado em documentos e testemunhos indiretos. Evitava acusações sem prova e limitava-se a expor as contradições entre a versão oficial do desaparecimento e os registros encontrados por Vicente Ferraz. A repercussão foi modesta, mas suficiente para que a polícia reabrisse o inquérito, 26 anos depois do último registro. O inquérito reaberto pouco acrescentou. A maioria dos envolvidos diretos já havia morrido. Adriano Cunha, o despachante que acusara Augusto de desvio de cargas, falecera em 1917, vítima de um colapso cardíaco. Os sócios da Agência Progresso, identificados como Américo de Souza Lima e Frederico Bastos, haviam deixado Santos em 1904. Américo fora encontrado morto em circunstâncias pouco esclarecidas nos arredores de Ribeirão Preto, em 1915. Frederico emigrara para Portugal e jamais retornara. Osório, o agente que acompanhara Rosa Nogueira no vapor Rio Branco, tinha um destino ainda mais incerto. Seu nome aparecia pela última vez em um registro de hospedagem no Rio de Janeiro, em novembro de 1902, após o qual desaparecia completamente. O único sobrevivente localizável era Joaquim Pereira dos Anjos, o vigia noturno do armazém, que vivia em uma casa de repouso em São Vicente, e quando entrevistado pelo delegado, repetiu exatamente o conteúdo da declaração encontrada no envelope, acrescentando apenas um detalhe que não constava no documento original. Na manhã em que vira Rosinha sair da estação, Joaquim notara que ela não demonstrava medo. Caminhava com a coluna ereta e o olhar fixo nos 2 homens, como se estivesse conduzindo uma negociação silenciosa. Quando o trio passou sob o lampião da esquina, o vigia pôde ver o rosto dela com clareza. Não era o rosto de uma vítima, disse ele ao delegado. Era o rosto de uma mulher que finalmente havia tomado uma decisão. A frase ecoou na reportagem de Álvaro como uma nota dissonante. Se Rosinha caminhara voluntariamente com os agentes, isso significava que ela sabia o que estava fazendo. Se sabia, então as semanas de espera na plataforma não haviam sido um ato de submissão cega, mas uma estratégia de observação paciente. Ela não ia à estação porque acreditava na chegada do trem. Ia porque aquele era o único lugar onde os homens que haviam apagado a identidade de Augusto ainda apareciam. A cada domingo, estudava seus rostos, seus gestos, suas rotinas, ganhava tempo. E naquela última madrugada, decidiu que era hora de seguir o caminho inverso. Em vez de esperar por Augusto, iria atrás dos que o haviam levado. O bilhete encontrado na plataforma guardava uma última revelação. Quando Álvaro o examinou sob luz ampliada, descobriu no verso uma frase escrita a grafite, quase apagada pelo tempo e pela umidade. As palavras haviam sido traçadas com a pressão leve de quem escreve apoiando o papel sobre os joelhos. Sei que o trem não existe. Vou porque é o único lugar onde eles ainda vêm. A caligrafia era a mesma que preenchia as etiquetas de concerto que Rosinha costurava nas roupas dos clientes.
A reportagem foi publicada, o inquérito foi novamente arquivado e a cidade seguiu seu curso. Mas entre os antigos moradores da Rua do Comércio, a história de Rosinha continuou sendo contada em voz baixa durante décadas. Os mais velhos lembravam-se dela como uma mulher que desaparecera sem deixar vestígios, engolida por uma engrenagem que ninguém ousava investigar. Os mais novos, que cresceram ouvindo os sussurros dos pais, repetiam a lenda da costureira que esperava um trem fantasma, sem saber que o verdadeiro fantasma não era o trem, mas o sistema que ela tentava desmascarar. O último registro documental, envolvendo o nome de Rosa Maria de Souza Santos, foi encontrado em 1964, durante a microfilmagem de arquivos da extinta São Paulo Railway. Tratava-se de uma anotação marginal no livro de controle de bagagens extraviadas, datada de 30 de agosto de 1902. Dizia simplesmente: mala pertencente a passageira não identificada, aguarda reclamação. Conteúdo: peças de roupa feminina, um caderno de capa preta com anotações ilegíveis e um envelope lacrado endereçado à redação de A Tribuna. O envelope nunca chegou ao jornal. A mala, segundo o registro, foi transferida para o depósito geral e, posteriormente, incinerada durante uma reforma do prédio da estação em 1932. O envelope lacrado que Vicente Ferraz encontrou na caixa de madeira não continha apenas a declaração de Joaquim Pereira dos Anjos. Havia outros papéis dentro dele, amassados e manchados de umidade, que o velho escriturário demorou 2 dias para separar sem danificá-los. O primeiro era um recibo da Agência Progresso, datado de 3 de agosto de 1902, no valor de R$ 20.000, referente a serviços de localização de pessoa desaparecida. O nome do contratante estava ilegível, mas o campo do beneficiário trazia as iniciais RMSS, Rosa Maria de Souza Santos. O segundo documento era uma carta curta, escrita em papel de seda, sem assinatura e sem data, que dizia: ela já sabe demais, resolvam antes que resolva sozinha. A letra era apressada, inclinada para a direita, e o papel trazia no canto inferior a marca d'água de uma companhia de importação que operava no Armazém 12, o mesmo onde Augusto trabalhara. O terceiro item era um mapa rudimentar da zona portuária, desenhado a lápis com setas indicando rotas entre a estação do Valongo, o cais e a hospedaria da Rua da Constituição. No centro do mapa, um círculo em torno de um prédio, identificado apenas como Escritório Central. Álvaro Menezes passou a primeira semana de novembro de 1928 tentando localizar o tal Escritório Central. O mapa não indicava endereço, mas as rotas convergiam para um ponto próximo ao Armazém 12, nas imediações da Rua 15 de Novembro, exatamente o local onde a caixa de documentos fora encontrada. O prédio original já não existia, mas os registros da prefeitura indicavam que ali funcionara, entre 1899 e 1903, um escritório de representação de uma firma de importação e exportação chamada Carvalho e Irmãos. A firma encerrara suas atividades abruptamente em outubro de 1903, após uma denúncia anônima de irregularidades fiscais. Seus sócios, Antônio Carvalho e Miguel Carvalho, haviam deixado Santos e se estabelecido em São Paulo, onde abriram uma loja de ferragens. Antônio morrera de tuberculose em 1912. Miguel ainda vivia, aos 74 anos, em uma casa modesta no bairro do Brás. Álvaro tomou o trem para São Paulo em uma terça-feira chuvosa. Chegou à capital no meio da tarde e encontrou Miguel Carvalho sentado em uma cadeira de balanço na varanda de sua casa, envolto em um cobertor de lã, apesar do calor. O velho comerciante recebeu o repórter com desconfiança, mas quando ouviu o nome de Rosinha, sua expressão mudou.
Fechou os olhos por um instante e pediu à esposa que trouxesse café. Depois, sem que Álvaro precisasse insistir, começou a falar. A Carvalho e Irmãos fora criada em 1898, com capital modesto, herdado do pai dos sócios, um pequeno exportador de café de Campinas. Nos primeiros anos, a firma se dedicara ao comércio legítimo de tecidos e ferragens, mas a proximidade com o porto e a convivência diária com despachantes, conferentes e fiscais logo revelaram um submundo de oportunidades ilegais. Em 1900, Miguel fora procurado por um homem que se apresentou como Frederico Bastos e ofereceu uma proposta: usar os contatos da firma para facilitar o embarque de cargas sem documentação adequada, em troca de uma comissão generosa. O esquema envolvia a adulteração de conhecimentos de embarque, a falsificação de assinaturas de fiscais e a criação de identidades fictícias para os verdadeiros donos das mercadorias. As cargas iam desde fardos de café subfaturados até caixas de medicamentos franceses que entravam no país sem pagar impostos. Em alguns casos, remessas de ópio eram disfarçadas como partidas de chá ou ervas medicinais. A operação exigia um suprimento constante de documentos pessoais. Nomes, datas de nascimento, filiações e endereços precisavam ser reais o suficiente para resistir a uma verificação superficial, mas pertencentes a pessoas que não fizessem perguntas inconvenientes. Foi aí que surgiu a Agência Progresso. Frederico Bastos e seu sócio, Américo de Souza Lima, conceberam a ideia de uma agência de empregos fictícia que serviria como fachada para a coleta de documentos. Trabalhadores desesperados, imigrantes recém-chegados, mulheres abandonadas, homens endividados, todos eram potenciais fornecedores de identidades. Entregavam seus documentos como parte do processo de cadastro, acreditando que estavam concorrendo a vagas em fazendas e fábricas. Quando desistiam ou eram descartados, seus papéis permaneciam nos arquivos da agência, prontos para serem usados em operações de contrabando. Augusto Nogueira entrara no esquema por necessidade. Em meados de 1901, acumulara dívidas de jogo que não podia pagar com seu salário de conferente. Fora abordado por um agente da Progresso que conhecia suas dificuldades financeiras e oferecera uma alternativa: informações sobre os horários das inspeções portuárias em troca de dinheiro. Augusto aceitou. Nos meses seguintes, tornou-se peça fundamental da engrenagem. Não apenas fornecia informações, como também identificava potenciais vítimas entre os trabalhadores do porto. Sabia quem estava endividado, quem tinha desavenças com a chefia, quem não tinha família na cidade. Quando alguém desaparecia de um dos armazéns, Augusto era o primeiro a sugerir que a pessoa simplesmente decidira tentar a sorte em outro lugar. O que Miguel Carvalho não soube explicar, ou preferiu não detalhar, foi como Augusto passara de colaborador a problema. Nos registros da Carvalho e Irmãos, o nome do conferente aparecia pela última vez em setembro de 1901, associado a um pagamento de 50 mil réis. Depois disso, apenas silêncio. Os livros contábeis da firma mostravam que, a partir de outubro, os pagamentos à Agência Progresso aumentaram significativamente, como se a organização estivesse investindo recursos em algo além da rotina de falsificação. Miguel mencionou, de passagem, que Frederico Bastos comentara certa vez sobre um caderno perdido que precisava ser recuperado. Não dera detalhes, mas dissera que o documento continha informações que poderiam comprometer pessoas importantes. Álvaro voltou a Santos com as anotações da entrevista e passou a noite reorganizando o material. O caderno perdido era, quase certamente, aquele que Rosinha encontrara no forro do paletó de Augusto. Mas havia uma peça faltando nesse quebra-cabeça. Se Augusto copiara os registros como proteção, por que os entregara à esposa
em vez de mantê-los consigo. E por que Rosinha, depois de encontrar o caderno, não procurara imediatamente a polícia? A resposta veio de uma fonte inesperada. No final de novembro, uma senhora de 79 anos, chamada Eulália Campos, procurou a redação de A Tribuna, dizendo ter informações sobre o caso. Eulália fora, durante a juventude, proprietária de uma pensão na rua Brás Cubas, a poucas quadras do Porto. Em 1901, alugara um quarto para uma mulher que se identificara como Rosa Nogueira, o nome que mais tarde apareceria no livro de embarque do vapor Rio Branco. A hóspede ficara apenas 2 semanas, mas deixara uma impressão duradoura em Eulália. Era uma mulher calada, que passava as noites escrevendo à luz de uma vela e saía antes do amanhecer, sem avisar aonde ia. Certa manhã, Eulália encontrou no quarto dela um envelope endereçado a uma pessoa chamada Augusto. O envelope estava aberto e a curiosidade a levou a ler o conteúdo. Era uma carta de despedida. Lembro de cada palavra, disse Eulália a Álvaro, sentada na redação do jornal com as mãos cruzadas sobre o colo. Ela escrevia que não podia mais esperar, que tinha descoberto coisas que a deixavam envergonhada, que o homem com quem se casara não era quem ela pensava e que, se algo lhe acontecesse, a culpa não seria dos inimigos dele, mas dele mesmo. A carta nunca chegou ao destinatário. Eulália, assustada com o tom da mensagem, guardou-a em uma gaveta e nunca mais falou no assunto. Décadas depois, ao saber pela reportagem de Álvaro que Rosinha desaparecera, decidiu que era hora de revelar o que sabia. Infelizmente, a carta original se perdera em uma das muitas mudanças de sua vida. Mas o conteúdo, ela insistia, estava gravado em sua memória. O depoimento de Eulália acrescentava uma camada perturbadora à história. Se Rosinha escrevera uma carta de despedida antes mesmo de começar a frequentar a estação, isso significava que sua presença na plataforma não era motivada apenas pela esperança de reencontrar Augusto. Havia algo mais. Talvez um desejo de confrontar os responsáveis, de entender a extensão do esquema ou de recuperar algo que fora perdido. A carta sugeria que Rosinha descobrira não apenas os crimes do marido, mas também um lado dele que a horrorizava. O homem por quem ela esperava talvez não merecesse ser esperado. Álvaro decidiu aprofundar a investigação sobre o passado de Augusto Nogueira. Consultou registros de imigração, arquivos paroquiais e documentos da Junta Comercial. Descobriu que Augusto nascera no Porto, em Portugal, em 1862 e chegara ao Brasil aos 19 anos, estabelecendo-se inicialmente no Rio de Janeiro. Nos primeiros anos, trabalhara como caixeiro em uma loja de tecidos e depois como auxiliar de escritório em uma companhia de navegação. Seu nome aparecia em 2 processos judiciais arquivados no Rio. Um por apropriação indébita, em 1886, e outro por falsificação de documentos, em 1890. Em ambos os casos, fora absolvido por falta de provas. Mudara-se para Santos em 1894, após um breve período em São Paulo, e conseguira o emprego no Porto graças a uma carta de recomendação assinada por um comerciante cujo nome também aparecia nos registros da Agência Progresso. A trajetória de Augusto sugeria um padrão. Um homem que transitava entre empregos modestos, sempre próximo a atividades que envolviam documentação e mercadorias, e que, vez ou outra, se via envolvido em situações suspeitas, das quais conseguia escapar sem maiores consequências. Quando conheceu Rosinha, em Itu, no ano de 1896, ele já carregava um passado que ela desconhecia completamente. Casaram-se em menos de 6 meses, e a mudança para Santos fora apresentada como uma oportunidade de recomeço. Itu, a cidade natal de Rosinha, forneceu outras pistas.
Álvaro viajou até lá em dezembro de 1928 e consultou os arquivos da paróquia local. Descobriu que o pai de Rosinha, o comerciante de secos e molhados, falecera em circunstâncias que a filha nunca esclarecera completamente. O corpo fora encontrado em um riacho nos arredores da cidade, e a causa da morte fora registrada como afogamento acidental. Mas entre os documentos da paróquia, Álvaro encontrou uma carta do pároco local, datada de 1889, na qual o religioso expressava preocupação com o estado emocional do comerciante, que estaria sendo pressionado por credores e ameaçado por agiotas. O pároco mencionava também a filha do comerciante, uma moça de 20 anos que tentava manter a loja funcionando enquanto o pai afundava em dívidas. Rosinha crescera, portanto, em um ambiente de insegurança financeira e silêncio familiar. Um terreno fértil para que, anos depois, aceitasse como normais as evasivas e as ausências do marido. Mas a descoberta mais significativa em Itu não estava nos arquivos da paróquia, e sim em uma conversa casual com um antigo vizinho da família Souza Santos. O homem, de nome Emílio Rocha, tinha 84 anos e era um dos poucos moradores da cidade que ainda se lembravam de Rosinha. Contou a Álvaro que, semanas antes do casamento, ela recebera a visita de um desconhecido que se apresentara como amigo de Augusto e tentara convencê-la a desistir do matrimônio. O homem dissera que Augusto não era confiável, que usava nomes falsos e que já arruinara outras pessoas em outras cidades. Rosinha não acreditou. Expulsou o visitante de casa e jamais mencionou o episódio a ninguém. Anos depois, quando o marido desapareceu, ela se lembrou daquela conversa e passou a se perguntar se o estranho não teria sido, na verdade, alguém que tentava protegê-la do que estava por vir. A entrevista com Emílio Rocha foi a última peça que Álvaro conseguiu antes de escrever a reportagem. Ele tinha agora um quadro mais completo, embora ainda cheio de lacunas. A Agência Progresso era a ponta visível de um esquema que envolvia a Carvalho em Irmãos, a falsificação de documentos, o contrabando de mercadorias e, possivelmente, redes similares em outros portos do país. Augusto Nogueira não era uma vítima do esquema, mas um de seus operadores. Alguém que usara a própria esposa como depositária de informações comprometedoras sem avisá-la do risco que corria. Rosinha, por sua vez, não era a mulher ingênua que a cidade imaginava. Descobrira a verdade aos poucos, juntara as peças em silêncio, e quando percebeu que não podia confiar em ninguém, nem no marido, nem nas autoridades, decidira agir por conta própria. A pergunta que permanecia sem resposta era o que exatamente acontecera nos 3 dias em que Rosinha estivera na hospedaria da Rua da Constituição, entre 18 e 20 de agosto de 1902. Os registros eram escassos, mas Álvaro encontrou 2 testemunhas indiretas que ajudaram a reconstruir parcialmente aqueles dias. A primeira testemunha era um antigo funcionário da hospedaria, um homem de 81 anos chamado Benedito Marques, que trabalhara como ajudante de cozinha no local durante a juventude. Benedito não se lembrava de Rosinha pelo nome, mas recordava-se de uma hóspede que chegara acompanhada por 2 homens e fora instalada no quarto número 7, no 2º andar, cuja janela dava para um muro cego. A mulher, disse ele, não descia para as refeições. A comida era levada ao quarto por um dos homens que a acompanhavam, e o prato voltava quase intocado. No 2º dia, um médico fora chamado. Benedito não sabia o nome do médico, mas lembrava-se de que ele saíra do quarto com pressa e dissera algo sobre nervosismo extremo e risco de colapso. No 3º dia, a hóspede aparecera no corredor, pálida e com os olhos inchados, mas aparentemente calma. Conversara brevemente com um dos homens e depois voltara ao quarto.
Na manhã seguinte, o quarto estava vazio. A segunda testemunha era uma costureira aposentada de 76 anos, chamada Georgina Prado, que na época morava em uma casa geminada à hospedaria. A janela de seu quarto ficava a menos de 3 metros da janela do quarto número 7. E Georgina, que na época era uma moça de 19 anos, tinha o hábito de observar os hóspedes. Na noite de 19 de agosto, ela vira a mulher do quarto número 7 sentada na cama, escrevendo em um papel apoiado sobre uma tábua. A luz de uma lamparina iluminava seu rosto. Georgina notou que a mulher chorava enquanto escrevia, mas seus movimentos eram firmes, como se estivesse redigindo algo importante. Em certo momento, a mulher levantou os olhos e encontrou o olhar de Georgina através da janela. As duas se observaram por um instante. Depois, a hóspede levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio, e voltou a escrever. Georgina nunca soube o que a mulher escrevia, mas o gesto de pedir silêncio a marcou profundamente. Décadas depois, ao ler a reportagem de Álvaro, reconheceu na descrição de Rosinha a hóspede que vira naquela noite. Ela não parecia assustada, disse Georgina ao repórter. Parecia determinada, como alguém que já tomou uma decisão e está apenas esperando o momento certo de executá-la. Esses depoimentos reforçavam a impressão de que Rosinha não fora uma vítima passiva. Nos 3 dias na hospedaria, ela negociara, argumentara e, talvez, convencera seus captores de que estava disposta a cooperar. Mas a cooperação era uma fachada. Ela estava ganhando tempo, reunindo informações e, possivelmente, preparando sua fuga. O vapor Rio Branco zarpou de Santos na manhã de 21 de agosto de 1902, com escalas previstas em Paraty, Angra dos Reis e Rio de Janeiro. A viagem durava aproximadamente 24 horas. Rosinha embarcou acompanhada por Osório de Tal, mas o que aconteceu durante a travessia e após a chegada ao Rio permaneceu um mistério. Álvaro tentou rastrear o paradeiro de ambos, consultando registros da Polícia Marítima, livros de hospedagem da região portuária carioca e jornais da época. Os resultados foram fragmentados e inconclusivos. O nome de Osório apareceu em um registro de entrada na Hospedaria Esperança, na Rua do Livramento, centro do Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto. Ele se registrou sozinho, sem acompanhante. No dia 23, pagou a diária e deixou o local. Depois disso, desapareceu dos registros. Nenhum Osório com as características descritas apareceu em ocorrências policiais, obituários ou listas de passageiros no Rio de Janeiro nos meses seguintes. Era como se o homem tivesse se dissolvido na multidão. Quanto a Rosinha, as pistas eram ainda mais tênues. Álvaro encontrou 3 possíveis registros que poderiam corresponder a ela. O primeiro era a ocorrência policial já mencionada, sobre uma mulher encontrada desorientada perto da Estação Central do Brasil em setembro de 1902. A descrição mencionava estatura mediana, cabelos castanhos e um sotaque interiorano. Rosinha era de Itu e carregava o modo de falar da região. A mulher fora encaminhada à Casa de Recolhimento Santa Teresa, uma instituição católica que acolhia mulheres em situação de vulnerabilidade. Álvaro viajou ao Rio em janeiro de 1929 e conseguiu autorização para consultar os arquivos da instituição. Lá, encontrou uma ficha datada de 4 de setembro de 1902, com o nome Rosa Maria, e a anotação amnésia temporária, possível trauma. A ficha registrava também que a mulher apresentava uma cicatriz de queimadura no pulso esquerdo, a mesma cicatriz que Rosinha possuía. A paciente permanecera na casa de recolhimento por exatas 2 semanas. No dia 18 de setembro, recebera alta e partira sem informar destino. A anotação final da ficha dizia: a paciente recusou auxílio para a viagem.
Afirmou ter meios próprios. Saiu acompanhada por uma senhora que a aguardava no portão. Quem era essa senhora? A ficha não especificava. Podia ser uma conhecida, uma parente distante ou alguém enviada pela organização para retomar o controle sobre Rosinha. O segundo registro era o corpo encontrado na Baía de Guanabara em outubro de 1902. A descrição da mulher não identificada coincidia em vários pontos com Rosinha. Cabelos castanhos, estatura mediana, uma cicatriz no pulso esquerdo. Mas a idade estimada era de aproximadamente 50 anos, o que não correspondia aos 37 de Rosinha. Além disso, o corpo ficara vários dias na água antes de ser encontrado, o que tornava a identificação imprecisa. Álvaro não conseguiu determinar se a mulher da Bahia era Rosinha ou uma estranha, cuja descrição casualmente se sobrepunha à dela. O terceiro registro era o mais intrigante e o mais difícil de verificar. Em um jornal de Petrópolis, cidade serrana próxima ao Rio de Janeiro, Álvaro encontrou uma notícia publicada em novembro de 1902 sobre uma mulher que se apresentara no cartório local pedindo para registrar um testamento. A notícia não mencionava o nome da mulher, mas dizia que ela se identificara como costureira, natural do interior de São Paulo e que parecia muito abalada. O testamento fora lavrado e arquivado, mas quando Álvaro tentou localizá-lo no cartório de Petrópolis, descobriu que o documento fora retirado por um procurador em 1904 e nunca mais devolvido. O nome do procurador era ilegível no livro de registros, mas a data da retirada coincidia com o período em que os sócios da Agência Progresso estavam fechando suas operações em Santos e se dispersando pelo país. Se a mulher de Petrópolis era Rosinha, ela teria sobrevivido à viagem, escapado do controle de Osório e tentado deixar um registro legal de sua existência. Mas o fato de o testamento ter sido retirado dos arquivos sugeria que alguém continuava monitorando seus passos, mesmo a centenas de quilômetros de Santos. A investigação de Álvaro Menezes também lançou luz sobre o destino de Augusto Nogueira, embora de forma indireta e perturbadora. Nos arquivos da Junta Comercial de São Paulo, o repórter encontrou registros de uma firma chamada Nogueira em Associados, aberta em 1903 na cidade de Campinas, cujo sócio principal usava o nome de Augusto Nogueira. A firma se dedicava ao comércio de café e cereais e operou até 1909, quando foi dissolvida. O Augusto Nogueira dos registros tinha a mesma idade e a mesma naturalidade do marido de Rosinha, mas sua assinatura não correspondia à que aparecia nos documentos da São Paulo Railway. Era uma falsificação cuidadosa, aplicada por alguém que conhecia os dados pessoais do verdadeiro Augusto e os utilizava para fins comerciais. Isso significava que o nome de Augusto continuara sendo usado depois de seu desaparecimento, provavelmente por alguém ligado à Agência Progresso. Mas por que manter o nome ativo? A resposta, segundo as anotações de Álvaro, estava no caderno que Rosinha encontrara. Se o caderno continha uma lista de documentos falsos e suas contrapartes reais, então quem o possuísse poderia desmontar toda a rede de identidades forjadas. Manter o nome de Augusto em circulação era uma forma de despistar futuras investigações. Se alguém procurasse por ele, encontraria um comerciante legítimo em Campinas, não um conferente desaparecido em Santos. A identidade falsa servia como biombo para a verdade, mas havia um detalhe adicional, descoberto quase por acaso. Em 1963, durante uma reforma do prédio da antiga estação do Valongo, operários encontraram uma caixa de ferro enferrujada enterrada nos fundos do pátio de manobras. Dentro dela havia um maço de documentos enrolados em tecido impermeável. A maioria estava ilegível, mas uma folha se preservara razoavelmente bem.
Era uma página do caderno de Augusto, com anotações sobre carregamentos de café fraudados e uma lista de nomes de funcionários da alfândega que recebiam propina. No canto da página, uma anotação marginal dizia: R sabe, não posso continuar, preciso sumir antes que sumam comigo. A caligrafia era de Augusto. A anotação datava provavelmente de setembro de 1901, poucos dias antes de seu desaparecimento. Pela primeira vez, ficava claro que Augusto não fugira apenas para se proteger. Ele soubera que Rosinha descobrira o caderno e, consequentemente, o esquema. Sabia que a esposa estava em perigo por causa dele. E, em vez de alertá-la ou levá-la consigo, optara por desaparecer sozinho, deixando-a para trás como isca involuntária. Os bilhetes que a agência Progresso depois enviou a Rosinha, fingindo ser Augusto, não precisavam de muito esforço para serem convincentes. O verdadeiro Augusto já havia abandonado a esposa de fato, muito antes de os falsários assumirem seu lugar. Essa descoberta mudou a percepção de Álvaro sobre o caso. Até então, ele vira Rosinha como uma mulher enganada por uma organização criminosa que usava o nome do marido para controlá-la. Agora, percebia que o engano começara dentro de casa. Augusto não fora apenas cúmplice dos criminosos, fora também o primeiro a trair a confiança da esposa. As cartas falsas que Rosinha recebia eram uma continuação de uma mentira que Augusto iniciara muito antes de desaparecer. A reportagem de Álvaro, publicada em 3 edições de A Tribuna, não fez acusações diretas contra ninguém. Ele sabia que não tinha provas suficientes para sustentar um processo criminal e que muitos dos envolvidos já haviam morrido. Limitou-se a expor os documentos, as entrevistas e as contradições, deixando que o leitor tirasse suas próprias conclusões. Mas a reportagem teve um efeito colateral que ele não previra. Despertou a atenção de outras famílias que haviam perdido parentes na mesma época e nas mesmas circunstâncias. Nas semanas seguintes à publicação, a redação de A Tribuna recebeu pelo menos 12 cartas de pessoas que reconheciam, na história de Rosinha, elementos de seus próprios dramas familiares. Eram filhos, netos e sobrinhos de trabalhadores portuários que haviam desaparecido entre 1900 e 1902, geralmente após se envolverem com uma agência de empregos ou receberem propostas de trabalho no interior. Algumas famílias ainda guardavam bilhetes ferroviários como os que Rosinha recebera, com números de composição que nunca constaram nos registros oficiais. Outras mencionavam parentes que haviam sido vistos pela última vez nos arredores da estação do Valongo, sempre de madrugada, sempre com uma pequena mala. Álvaro tentou seguir essas pistas paralelas, mas o tempo e a escassez de recursos trabalhavam contra ele. O jornal não podia financiar uma investigação de longo prazo, e muitos dos documentos mencionados nas cartas haviam sido perdidos ou destruídos. No entanto, as cartas demonstravam que Rosinha não fora a única vítima. Fora apenas a mais persistente, a que comparecera 12 vezes à estação, a que entregara o caderno aos poucos, a que tentara negociar com os agentes e, no final, partira com eles não por submissão, mas por uma escolha própria, cujo desfecho ninguém conseguiu documentar. O inquérito policial reaberto em 1928 foi arquivado pela segunda vez em março de 1929, por falta de elementos que permitissem identificar e processar responsáveis ainda vivos. A conclusão oficial reiterava que Rosa Maria de Souza Santos abandonara o lar por motivos ignorados e que não havia indícios suficientes de crime. A palavra desaparecida continuou constando nos registros. Vicente Ferraz morreu 2 anos depois, em 1930, de um ataque cardíaco. Deixou sua coleção de documentos para a Biblioteca Municipal.
mas uma parte do material relativo à Agência Progresso jamais chegou ao destino. Segundo o sobrinho de Vicente, algumas caixas foram furtadas durante o transporte e seu conteúdo nunca foi recuperado. Álvaro Menezes continuou trabalhando em A Tribuna até 1942, quando se aposentou e se mudou para o interior. Nunca mais escreveu sobre o caso Rosinha, embora mantivesse uma pasta com todas as suas anotações que sua filha encontrou entre seus pertences após sua morte em 1961. A pasta foi doada ao Arquivo Histórico da cidade, onde permanece até hoje, disponível para consulta. A estação do Valongo foi desativada como terminal de passageiros em 1947 e, posteriormente, demolida. O terreno onde ficava a plataforma número 2, com seu terceiro banco junto à parede de azulejos, deu lugar a um pátio de contêineres. Os trens que hoje passam pelo local não transportam mais passageiros, apenas cargas que entram e saem do porto sob documentação invariavelmente correta. Mas, entre os antigos moradores da Cidade Baixa, a história de Rosinha continuou sendo contada, em versões cada vez mais imprecisas. Alguns diziam que ela embarcara em um trem fantasma e continuava vagando pelos trilhos do interior. Outros garantiam que seu fantasma ainda podia ser visto nas madrugadas de domingo, sentado no banco de uma estação que já não existia mais, esperando uma viagem que nunca se realizaria. A verdade, porém, era mais sombria do que qualquer lenda. Rosinha não esperava um trem. Esperava que os homens que haviam destruído sua vida cometessem um erro. Quando percebeu que o erro não viria, decidiu que era ela quem precisava agir. O que encontrou depois de descer da plataforma e caminhar com os 2 agentes em direção à Rua da Constituição, nenhum documento se dispôs a registrar.